Desenvolvimento socioeducacional e cognitivo, aulas de campo, feira cultural, visitas técnicas e ensino do inglês para crianças a partir de 3 anos de idade. Atividades práticas como capoeira mirim, balé e futsal. E mais, o Alpha Baby e o projeto Tempo de Ler. Colégio Alfa do Cariri, a melhor base garante o sucesso. Matrículas abertas. A qualidade sempre faz a diferença. Na Casa do Som você encontra som profissional, instrumentos musicais, equipamentos e acessórios. As melhores marcas com as melhores condições para pagar. Rua São Pedro, 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Além do horizonte colorido. Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos amigos, telespectadores do programa Palavra Verdadeira. Hoje é um dia especial, 9 de agosto de 2020, segundo domingo do mês de agosto do ano de 2020, é o Dia dos Pais. E o mês de agosto, né, esses 9 dias, talvez um pouquinho antes, já começou com uma grande discussão com relação à questão da paternidade. Grupos, segmentos da sociedade, do povo cristão, conservador, acho que outros povos também, dentro da nação, se posicionando, tanto Igreja Católica, Igreja Evangélica, se posicionando contra uma iniciativa de uma empresa de cosmético conhecidíssima no Brasil, a Natura, em que, entre os quadros publicitários deste ano, para homenagear o pai, colocou um casal trans, né? Onde ali uma mulher que então resolveu ser homem, representa os pais do Brasil, os pais brasileiros. E aí houve toda uma discussão, eu nada falei sobre o assunto, queria começar esse programa, que é o programa Dia dos Pais, fazendo referência a esta situação, pontuando algumas coisas. Em primeiro lugar, em relação à questão da própria empresa, né, o boicote à empresa. Ele é, ao meu ver, coerente? Sim ou não? Né? Isso significa dizer que, a partir de agora, todos os conservadores, eu, você, nunca mais nós faremos uso desses produtos, e isso seria uma atitude absolutamente justa e correta? Bem, se isso for uma verdade, então nós tínhamos que deixar de usar muitas coisas nesse mundo, de ir em muitos lugares, de andar em alguns transportes, porque esse mundo é mau e ele jaz no maligno. Diz o apóstolo Paulo que eu não devo me associar com aqueles que são profanos, adúlteros, efeminados. Aí ele diz assim, eu não digo com os pecadores, os ímpios, os infiéis deste mundo, porque senão, então nós tínhamos era que sair da terra. Aí a gente não podia tomar o refrigerante tal, não podia comprar o arroz tal, não podia comprar o feijão tal, não podia usar o produto tal, não podia andar no banco tal, não podia ter...
A gente tinha que sair do mundo. Então, essa atitude não deve ser encarada como uma coisa de maneira, vamos dizer assim, definitiva e até opressiva do ponto de vista de que aquele irmão ou aquela pessoa que não atentar para esse boicote, então ele é um ímpio também, ele é um pecador também, ele é um traidor também. Não. Nesse aspecto, o boicote, ele não é coerente do ponto de vista da sua continuidade. Acho que, como resposta da nossa posição, das nossas crenças e da nossa situação de maioria, acho que o boicote é coerente como um protesto, cujo protesto pode boicotar, não de maneira definitiva, porque já disse, então teríamos que sair do mundo. Mas eu acho que é prudente que esse ano, hoje é Dia dos Pais, se um filho meu perguntasse, papai, o senhor gosta de alguns produtos desta marca e o senhor gostaria de receber? Eu disse, não, por um ano inteiro não me dê produto da Natura, para ela sentir que nós não fomos favoráveis ao seu desrespeito. Então, fazendo esse apontamento, né? O boicote não deve ser um boicote de maneira definitiva, mas ele precisa ser um boicote de maneira pontual, para esse momento, como já aconteceu com outros episódios. Esse é o primeiro ponto, né? Bem, o segundo ponto é com relação à questão da personagem, né, que representa os pais. Eu não me sinto representado. Eu sei que esse assunto é um assunto de natureza polêmica. Como tratar isso de maneira cristã? O fundamento, meus amados irmãos, o Senhor, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Deus aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Se não fosse assim, nenhum de nós teria chance nenhuma com Deus. Todos estaremos condenados, mas a Bíblia diz que Deus nos amou, nós estamos ainda mortos. Ele nos amou, Ele provou, dando o seu Filho, nós estamos ainda mortos em ofensa e pecado. E aí, esses pecados podiam ser o adultério, a violência, a idolatria, a homossexualidade, o lesbianismo, o homossexualismo, o lesbianismo, as drogas. Deus é um Deus de perdão, é um Deus de restauração. Mas, algumas famílias cristãs, alguns pais, né, e algumas mães têm que conviver. Eu lembro, se eu não estou equivocado, que neste caso desta personagem, dessa artista, né, que foi colocado como o pai, sendo ela de natureza feminina, eu lembro-me que logo no início da sua manifestação, as mídias sociais noticiaram a contrariedade. Eu lembro muito bem da sua mãe, que era contrária. Eles tiveram grandes conflitos, grandes atritos. A discordância veemente da mãe em relação a essa posição dessa filha, que agora queria assumir o papel masculino. Mas o tempo passou, a mãe não pôde mudar isso, e exatamente esse é o problema. Quando uma pessoa toma uma decisão, faz uma escolha e tem um livre-arbítrio, e Deus deu o livre-arbítrio, cada um depois vai responder pelas suas escolhas. Os pais quase sempre não concordam, discordam, confrontam, conflitam. Mas vai fazer o quê? Matar? Não. Vai deixar de amar? Não. Não. Deus, ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador.
o ser humano, ele acaba depois sucumbindo. Ele tanto continua amando o pecador, como ele acaba depois transigindo com relação ao pecado e deixa de aborrecer o pecado e até pelos afetos familiares, pelos laços familiares, acaba até mesmo tornando-se um defensor, uma defensora de tal prática que outrora era absolutamente contrária. Mas tudo por causa dos laços familiares, do amor filial, enfim. Então é um dilema, um problema essa situação. Mas a nossa posição é: nós reprovamos o lesbianismo, nós reprovamos o homossexualismo, mas nós não somos estimulados pelo Senhor Jesus. Você não encontra um texto da Bíblia Jesus mandando condenar, matar, reprimir, expulsar, expurgar. Não, o homem e a mulher precisam se converter do seu pecado e escapar da condenação eterna. Finalmente, não há nenhum caso na Bíblia Sagrada em que uma família tivesse esse modelo. Nenhum caso. O Salmo de número 127, que é o salmo que eu vou pregar hoje, Salmo 127, é um salmo padrão, do padrão bíblico. Não há. E às vezes que há um assunto nessa temática, é de reprovação bíblica, é de condenação para a eternidade. Os homossexuais, o lesbianismo, a sodomia, isso tudo serão condenados ao inferno. O homem precisa escapar disso. Bem, quis começar o programa dessa maneira. Esse é o programa Palavra Verdadeira, o programa da Assembleia de Deus, Tempo Central, em Juazeiro do Norte. Ele é um programa que eu quero homenagear aos papais. Eu que sou papai de 5, né? Já sou vovô de 3. E meu pai foi pai de 10. Porque já dorme no Senhor. Eu quero parabenizar então a todos os pais. Ok? Vamos de louvor. Vamos louvar o nome de Jesus agora. Esse é o meu tributo a essa pessoa que é tão especial para mim, meu pai. Eu trago tudo bem guardado em meu coração. Quando lembro da infância vem a emoção de tudo que vivi, do que me ensinou. Existem coisas que o tempo pode desbotar, coisas que o vento pode apagar, mas dos teus cuidados, Pai, pra sempre vou lembrar. E no trabalho mais pesado sempre foi honrado, nunca reclamou. Deixou os teus planos de lado para ver meus sonhos, se sacrificou. Olha aqui meu sonho, Pai, você realizou. Pai, eu
teus sonhos, Pai, Deus vai realizar. E todos os teus sonhos, Pai, Deus vai realizar. Te amo, Pai. Muito bem, meus irmãos, aí esse louvor especial em homenagem aos papais. Hoje ainda teremos às 18 horas o culto da família, dirigido pelo presbítero Israel. Eu serei o pregador e nesse culto a gente vai também estar falando uma palavra alusiva ao Dia dos Pais, tá bom? A nossa programação dessa segunda-feira, às 7h30, live do culto de oração, porque continuamos em isolamento. A igreja não entrou na primeira fase, só vai entrar na segunda fase, ainda estamos na primeira fase. E a gente vai continuar aí por mais uma semana, provavelmente no dia 17, portanto, da manhã às 8, a gente deve estar voltando. Então, oração. Na terça, nós temos o curso bíblico dinâmico. O curso bíblico é o curso bíblico discipulado, né? Às 7h30, às 19h30, também pelo YouTube e Facebook. Na quarta-feira, nós não teremos atividade, nós vamos ter culto na quinta-feira, 3 da tarde, que é o ciclo de oração, na sexta-feira, a doutrina, e já no sábado a gente vai ter uma cerimônia de casamento online, e também dia 15, né? E também nós vamos ter vigília do avivamento. No sábado, dia 15, a partir das 23 horas. Essa é a programação desta semana e eu convoco e convido você a participar. Nós vamos chamar o nosso apoio cultural, o último bloco, a palavra de Deus para o seu coração. Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Há mais de 15 anos, a Camilo Lab promove saúde visual de qualidade através da confecção de lentes oftálmicas, com uma estrutura de ponta, maquinário de última geração. Além dos serviços de sulfraçagem e montagem especializada, o diferencial é a tecnologia anti-risco. A Camilo Lab trabalha com grandes marcas. Cadastre-se no site ou entre em contato pelo WhatsApp 88 999 23 16 55, Juazeiro do Norte. Camilo Lab, sua ótica merece. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Muito bem, meus irmãos, voltando agora, é o momento da palavra, o último bloco do programa. Hoje, em homenagem aos papais, eu quero ler o Salmo 127, que é um cântico dos degraus de Salomão. É um Salmo de Salomão, Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada,
repousa à tarde, comeu pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas da mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esse salmo, ele fala sobre a família tradicional, onde tem a figura do pai como o provedor, aquele que edifica, aquele que guarda, aquele que levanta de madrugada, o pai, né? É esse Salmo 127. Diz aqui a palavra do Senhor, falando sobre essa questão da paternidade: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. E bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Olha, os dias atuais, e tem alguns países até que tem controle absoluto de natalidade. No Brasil nós não temos. Aliás, tivemos um período aí, acho que esse período deve ter passado, que não sei se ele fazia parte de uma ideia, de um ponto de vista político, mas, na verdade, as pessoas estavam sendo estimuladas, principalmente aquele homem que é da roça, o agricultor, ele estava sendo estimulado a gerar filhos, a ter filhos, né? Na sua família, aumentar o número de filhos. Por quê? Porque tinha uma ajuda do governo, tinha, chamado de auxílio, né? Um auxílio de natalidade. E aí muita gente na zona rural, muita gente, então os pais na zona rural tiveram a realidade de se tornar pais de mais filhos, muitos filhos. Mas os homens da cidade, na sua maioria, eles fazem um verdadeiro controle. Tem gente que não quer passar de um filho, tem casal que nem quer ter filho. E tem outros que não querem passar de 2 sob hipótese nenhuma. Deus me concedeu a graça de 3 filhos, de 5 filhos, melhor dizendo, 5 filhos, né? Maria não pode mais ser mamãe, senão seria mais filhos. Mas 5 filhos. Na minha casa nós somos 10, éramos 10, uma partiu lá no começo, quando criança. E o texto diz aqui para os pais que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é galardão do Senhor. Então, os filhos é um presente de Deus, é um galardão, é uma recompensa. É uma recompensa do Senhor. E aí diz que os filhos também, eles são, além de ser herança, além de ser fruto e galardão, eles são flechas na mão do valente. Você imagine aí um pai com muitos filhos, então ele é um homem de muitas flechas, ele é um homem de grande potencial, tanto de defesa quanto de iniciativa. E aí diz a palavra: muito feliz é o homem que enche de seus filhos a sua aljava. A sua aljava. Eles não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. A aljava é um instrumento tipo bornol, é uma sacola onde se coloca as flechas. Você tem um arco e você tem várias flechas
E para você preservar as flechas com você, então você tem uma sacola para colocar as flechas, chamada de aljava. Aljava. Então os filhos como flecha, bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Eles não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, neste programa, a nossa homenagem ao pai que edifica a casa trabalhando, ao pai que guarda a casa vigiando, ao pai que levanta-se cedo, né, para prover a sua casa, ao pai que confia no Senhor e não se interpõe contra a vontade de Deus na questão dos filhos, é Deus que dá. Não é uma iniciativa unilateralmente do ser humano, é Deus que abre a porta, é Deus que abre a madre, é Deus que dá a fertilidade para a geração de filhos. E é esse pai que não é confundido quando porventura os seus inimigos vierem falar-lhe à porta. Eu quero concluir essa reflexão de pouco tempo, nós já fizemos uma no princípio do programa, mostrando aqui, tanto no Salmo 127, como é que um pai pode ter filhos, encher a aljava, se ele não tiver consigo uma mulher. O Salmo 128, que é o sequente, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, filhos, flechas na mão do valente, flechas na aljava do valente, é sinal de uma família bíblica tradicional, em que ali está a figura paterna do másculo, do homem masculino, e ali está a figura da mulher, a fêmea. Então essa junção perfeita que Deus criou, e não tem nenhuma aberração, nenhuma anomalia, esta junção perfeita, legal, quando Deus une um homem e uma mulher, então ela, por vontade divina, por permissão divina, traz a realidade: filhos, os teus filhos, como planta de oliveira à roda da tua mesa. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor assim, desta maneira. De outra sorte, meus irmãos, não existe sem a figura do homem e da mulher. Até porque, para mudar isto e tornar-se uma família que tenha filhos, tem que usar esse mecanismo, ainda que seja por inseminação artificial, que é realmente para se contrapor à vontade do Senhor. Então, que neste programa eu quero homenagear aos pais das famílias, tradicionais, aos pais, né, que são pais junto com a sua esposa, aos pais que são pais e hoje podem até não estar mais junto com as suas esposas, mas os filhos que tiveram foi com a sua companheira, foi com uma mulher. Infelizmente, alguns casamentos, se acabam, mas os pais que são pais dentro do contexto bíblico. Parabenizo você e oro por sua vida. E oro também por todas as pessoas, para que aqueles que estão numa contramão da vontade de Deus se arrependam enquanto é tempo, se voltem para Deus enquanto é tempo e escapem do juízo, porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, no final da edição deste programa, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo. Querido e eterno Pai, maravilhoso Senhor, Rei da Glória, eu te louvo pelo privilégio, meu Deus,
de ter sido, ó Pai, edificado, ter sido crescido, construído, ensinado no meio de uma família, Senhor, ó Deus, que ela tem os moldes da Tua palavra, uma família tradicional. A figura do meu pai, a figura masculina, a figura da minha mãe, a figura feminina, ó Deus, que cada um, Senhor, segundo as suas próprias qualificações, Senhor, foram bênção para mim e para meus irmãos. Agora também como pai neste contexto, eu, a minha esposa, com meus filhos e meus filhos com seus filhos, meus netos. Eu quero te louvar por esse privilégio. E quero louvar a Deus por todos os pais. Ó Deus amado, meu Senhor. Pedir que o Senhor abençoe a cada família, a cada esposa, a cada filho. Ó Deus eterno. E estas realidades, que são realidades que se contrapõem à Tua palavra, o Senhor, na sua misericórdia, conceda que pessoas se convertam, se arrependam, se consertem, mudem e glorifiquem o Teu santo nome para escaparem, meu Deus eterno, do perigo, do juízo que é tenebroso. Assim, eu rogo a Tua bênção, ó Deus eterno, sobre todas as famílias que são cristãs, que congregam, que servem ao Senhor. Dá-nos a Tua bênção, te pedimos isso, meu Deus, por fé, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mais uma vez, nosso carinhoso abraço aos papais da igreja, aos papais telespectadores do programa Palavra Verdadeira, que a graça de Deus seja plena, imensamente plena na sua vida. Nós estamos chegando ao final e eu quero terminar esse programa dizendo que a vitória é nossa. A vitória são dos pais. Em nome de Jesus. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido,